Este programa é de total responsabilidade de seus idealizadores, que assumem integralmente as opiniões e todo o conteúdo transmitido. Eles são os responsáveis por todas as informações, declarações e textos apresentados ao público. Muito bom dia! Estamos começando mais um Vida com Estratégia aqui na emissora Ponto de Encontro. Mais uma semana, novas oportunidades, mais um dia de fazer a diferença nas nossas vidas. Gente, como é bom começar a semana, né? Olha que hoje ainda é segunda-feira, mas tem muita lenha para queimar aí, muito fogo para arder. Gente, hoje eu vou começar o programa de uma forma diferente, porque minha convidada ainda não está aqui. Graças a esse nosso maravilhoso trânsito de São Paulo, que pega todo mundo de surpresa. Mas é assim mesmo, gente. Calma, calma, porque é tudo no tempo certo, é tudo no tempo de Deus, não é verdade? Mas, enquanto ela não chega, eu vou falando sobre esse tema com a minha querida amiga Stephanie, né, Stephanie? Que hoje eu falei assim, Sté, amiga, vem pra cá. vem bater um papo comigo só até a gente começar a conduzir esse tema, não é verdade? Então vamos lá, gente. Olha, hoje o tema do programa é um tema assim que eu falo que é super sensível. Hoje a gente vai falar sobre bullying. E por que eu trouxe esse tema para vocês? As nossas crianças, muitas das vezes, elas estão enfrentando problemas na escola, nos centros de convivência, nos lugares onde elas estão, e a gente não percebe. E por que a gente tem que falar desse tema tão sensível e tão, como é que eu posso falar para vocês, tão atual? Mas na verdade é um tema assim que já percorre por longos anos, porque eu lembro que na minha época de escola o bullying já estava muito presente. E eu acho que o que mudou de 30 anos atrás para hoje? Será que o bullying mudou? Será que o bullying tá diferente? Será que as pessoas estão falando mais sobre isso ou estão falando menos? Então eu acho que hoje é essa a reflexão principal que eu quero trazer aqui pro nosso programa. E quando a gente fala sobre bullying, hoje, principalmente, a gente fala sobre preconceito também junto. Será que a gente fala sobre quais temas? Eu acho que é um dia pra gente trazer uma reflexão muito maior do que a gente só falar sobre um tema. Porque, gente, quando a gente fala sobre as nossas crianças, sobre o que elas enfrentam no dia a dia, é muito mais do que a vida escolar, é muito mais do que as dificuldades do dia a dia, é muito mais do que as dificuldades de relacionamento. E eu não tô falando hoje só para as mães de filho autista, não, tá? É para todas as mães. Porque todas as crianças estão ali sujeitas a, de repente, passar por um episódio assim. E isso pode acontecer em vários momentos da vida escolar da criança, da atividade infantil, e até mesmo quando vai crescendo, quando vai ficando maior. Porque a gente sabe que o bullying não é só entre os pequenininhos. A gente sabe que quando são os pré-adolescentes ali também acontece. E eu julgo a dizer que pode ser a fase que mais possa acontecer. E depois ali os jovens que estão no ensino médio, período de faculdade, a gente sabe que isso persiste. E por que falar de escola? Porque é o ambiente onde mais acontece, né? Stephanie, você que é pedagoga e tem sua experiência com criança, acho que você pode falar um pouquinho sobre isso também, né, amiga? Verdade. Bom dia, pessoal. Olha nós aqui mais uma vez. Gente, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Confesso que a segunda-feira na emissora de encontro, para mim, é gratificante, né? Um divisor de águas, né? De alma. Eu gosto muito de estar aqui, porque é a minha segunda casa. Vamos lá, falar de bullying é algo muito forte. A gente pensa que não, mas parece que quando tá acabando, ele aumenta. Quando tá acabando, ele aumenta. Eu sou uma pessoa que eu já sofri bullying pelo fato de eu ter passado por um período de enfermidade na escola. Então as crianças, pode dizer, né? Os adolescentes, né? Aprontavam comigo, viu, Thalita? Eu me empurrava da escada, eu lembro que apontava o lápis, jogava no meu cabelo, né? Aí tinha aquela gangue que queria obrigar a gente a fazer trabalho para eles. Eu lembro que eu disse assim, eu não, do mesmo jeito que eu estudo, vai estudar também.
E me deparando com a educação infantil, que é a minha formação, eu vejo muito isso nas escolas. Eles fazem bullying pela maneira que se fala, eles fazem bullying pela estatura física, eles fazem bullying também com relação à família. Eu lembro que quando eu exercia a função de educadora social, que era trabalhando em orfanato, tinha pessoas no modo de dizer, crianças, adolescentes, que faziam bullying com as crianças. Eu dizia assim, que só eram as minhas crianças, que naquele momento o meu papel com eles era de mãe. Então fazia bullying com as minhas crianças pelo fato de eles não terem família, né? Então eu lembro que um dia eu fui buscar as crianças na escola, chegou lá, eu tô vendo o menino xingando o outro. Ai, menino, eu tomei as dores. Eu falei, como é que é? Volta aqui agora. O que você tá falando com ele? Ele tem família sim, a gente está aqui por ele. Então, eu vejo assim, cabe aos profissionais da educação, principalmente às famílias, a orientar os filhos, que isso não é algo bacana. Gente, e é demais, demais. Quantas situações que a gente percebe, né? A Stephanie tá comentando aqui de crianças que realmente não têm, entre aspas, uma família, mas vivem em lares provisórios, enfim. E a gente faz de tudo para suprir aquela ausência, para ele se sentir acolhido. Isso, e aí a pessoa se depara na escola com outras crianças, fazendo pré-julgamento dele, fazendo bullying. Não, você não tem família. Apontar o dedo pro outro, né? Gente, muitas crianças, principalmente as que praticam esse tipo de violência contra a outra, normalmente têm uma dificuldade de relacionamento na família. E por que a gente fala tanto assim de relacionamento, de família, de estar presente? Porque muitas das vezes o seu filho não é o que está sofrendo bullying, ele pode ser o que está fazendo bullying contra a criança. E o porquê dele fazer isso? Qual que seria o motivo? Validação pessoal? Será? Será que realmente ele precisa fazer aquilo para ser melhor do que o outro? Quando eu era criança, eu não sofri bullying. Eu não passei por isso e eu não posso falar que eu passei, que é mentira. Mas eu tive amigas muito próximas, que assim, pessoas que eu tenho amizade até hoje, que era a criança que sofreu bullying. E eu era a criança que abraçava, que eu falava assim, não, você não vai mexer com ela, você não vai brigar com ela, para de falar assim com ela. Ou para de falar assim com ele, isso não é legal. Pra que fazer isso? Né? Pra que julgar o amiguinho? Pra que julgar o colega? Então, mas assim, não eram todas as crianças que tinham esse papel. Que falava, opa, peraí, vamos parar, que isso aí tá demais. Até que ponto que é uma brincadeira e até que ponto começa a machucar o outro, né? Hoje, principalmente nos dias de hoje, a gente tem a internet. E as crianças têm acesso, só que tem crianças que os pais limitam. E eu acho isso maravilhoso, porque criança não tem que ter 100% de acesso à internet, né, Sim. Stephanie? E eu já vi situações, e eu vou falar de uma situação que eu passei em casa mesmo, tá? Principalmente na época das aulas online. Nossa. Gente, nas aulas online, as crianças estavam com acesso à internet. Então, no aplicativo ali do governo, tinha um chat, onde a professora conseguia falar com os alunos, só que aquele chat não estava sendo usado para isso. Os mais espertinhos, que tinham mais facilidade com rede social, que já estavam envolvidos nesse meio, estavam ali em conversas paralelas, que não era nada sobre escola, e alimentando o bullying contra alguns colegas. E eram colegas que não estavam ali nesse chat, colegas que não estavam usando, que estavam realmente preocupados em estudar. E quando eles foram para a sala de aula, isso se tornou muito maior, tomou uma proporção enorme. Então, até onde que a gente está vendo o que os nossos filhos estão fazendo? Porque cadê os pais supervisionando o que os filhos estão fazendo ali naquele momento, né? E eu acho que esse é o ponto crucial, Stephanie. Eu acho que, assim, até onde os pais têm que supervisionar os filhos, até quando a gente tem que vigiar e ver o que eles estão fazendo ali na internet, né? Na época da pandemia foi algo muito revelador, né? Eu estava exercendo a minha função na época da pandemia e a gente tinha o aplicativo Classroom. O Classroom
era acesso para nós, educadores, e acesso também para os alunos, que precisava ser supervisionado por seus respectivos responsáveis. Então, se teve esses desvios, foi algum outro aplicativo que não foi supervisionado pelo governo, porque o Classroom era um aplicativo que todo profissional da área da educação era registrado com o seu CPF. E a criança e a família tinham acesso. Lá a gente encaminhava todo o material didático, a gente acompanhava o retorno das mães, da família. E eu confesso que, para mim, na época que estava exercendo a educação infantil, foi a fase melhor que eu tive como profissional. Por quê? Porque eu exerci literalmente a minha função como pedagoga. Porque na área de educação infantil, as mães, as famílias acham que nós somos babá ou a segunda mãe. E não, através do Classroom, eu exerci a minha função didática. Com os momentos de roda de conversa, cantiga de roda, orientação com bullying, fazendo a mãe valorizar a importância de influenciar o filho delas a explorar música, instrumentos, né, menos celular, mais momento com a família. E pegando um gancho da sua fala, com relação àquilo que a criança vê dentro de casa, eu vou falar a respeito da violência. Porque assim, eu vim na escola e eu tenho esse instinto de defesa, é meu, de defender as outras pessoas. Se eu ver alguém fazendo algo de errado com você, não, é algo meu, já de querer de te defender, de tomar suas dores. Então isso na escola acontecia muito isso comigo, e eu também fazia isso com as outras pessoas e defender, eu era representante de classe, então eu tinha esse instinto de defender. Crianças, adolescentes que convivem em um lar de violência, que vê o pai batendo na mãe, que vê o tio batendo na tia, que está acostumado a ver o irmão mais velho agredir seus pais na escola, ele vai reproduzir a mesma coisa. Eu convivi com meninos em escola que agrediam meninas. Meninas que andavam com gangue, que pegavam outras meninas, e depois você via o relacionamento dela com a mãe, ela era um tipo de meninas que agrediam na mãe. Então, dentro da escola, elas faziam bullying. Qual foi a bullying que eu sofria? Minha mãe foi uma mãe muito presente, então minha mãe levava a gente na escola. Até o ensino fundamental, até a 8ª série, minha mãe me levou na escola. Porque minha mãe se preocupava com esse tipo de gangue que acontecia. Então, para quem não tinha esse cuidado, começava a fazer bullying com a gente que tinha esse cuidado. Então, a gente ficava com vergonha. Eu mesmo, teve uma época que eu fiquei com vergonha. Eu falei, mãe, eu sou grande, eu já consigo ir para a escola sozinha. Só que a gente é criança imatura, a gente não via que, querendo ou não, era uma inveja. Porque as outras crianças que faziam bullying não eram assistidas e tinham inveja de mim, porque eu era assistida juntamente com os meus irmãos. Exato. Então, elas se aproveitavam dessa ausência dos responsáveis para fazer bullying, para xingar, para fazer apelido. Nossa, e era terrível. E com relação à violência, meninos que queriam agredir meninas, entrar dentro do banheiro das meninas para bater nas meninas, até mesmo para querer beijar fosse, tudo isso acontecia. Gente, é demais, né? São situações assim que a gente fala, não existe. Existe. E olha, Stephanie, você tá falando da época que você estudou. Imagina hoje, alguns anos depois, como que não tá isso? Não, isso aconteceu. Atualmente eu tenho um sobrinho de 13 anos. Ele tomou as dores de uma menina na escola com 12 anos de idade. Quando ele viu o menino pegando a menina, batendo na menina, ele entrou no meio e defendeu a menina. Falou assim, homem não se bate em mulher não, você tá doido? Exatamente. Ele foi parar na... Nossa, ele foi parar na secretaria. Eu conversei com ele, eu e minha família, o pai dele também, minha mãe, mas eu conversei com ele e falei, Joe, que eu chamo ele meu querido Joe, você fez certinho. Porém, meu amor, não faça isso sempre. Eu falei, você fez certo, defender a mulher. Ele, não, tia, eu não podia deixar o menino bater na menina. Ela falou, bem assim, não podia, tia, ele é doido. Numa escola de ensino fundamental 1. E a gente sabe que acontece, infelizmente, assim, acontecem várias situações. E eu já vivenciei também o inverso. Meninas fazendo bullying com meninos, de agredir menino. E aí, quando o menino resolveu se defender de tanto apanhar, falar, opa, peraí, você vai continuar? E aí o menino tava errado. Mas peraí, cadê a família? Cadê os responsáveis? Cadê a escola tomando uma providência? Então, às vezes a escola acaba fazendo muita vista grossa, achando que é um comportamento de criança, é brincadeira de criança. E deixa chegar no extremo, porque perdeu o controle da situação.
E às vezes o inverso também, né? Às vezes supervisão, tá ligado? faltando supervisão da escola, supervisão de pais, porque os pais, muitos dos pais, gente, eu não vou julgar, tá? Mas a gente sabe que hoje muitos dos pais terceirizam a responsabilidade da educação para o professor. Exatamente. Né? Então, assim, a responsabilidade do professor é do professor estar na escola, ele tem que prestar atenção em tudo, não é, Stephanie? Você pelo lado da educação, você sabe muito bem disso, tudo. né? Se ele ainda tá na fralda, a culpa é do professor. Se ele ainda não fala, a culpa é do professor. Se ele não sabe interagir, a culpa é do professor. Não, opa. E aí, se ele se tornou agressivo, também é culpa da escola. É porque ele tá reproduzindo aquilo que a professora é. Não tem nada a ver isso. E, então, assim, eu acho que fica muito difícil. A escola começa a impor limites e os pais tiram o limite. Exatamente. Né? Então, a gente tá falando de uma via de mão dupla. É tão importante os pais estarem presentes na educação dos filhos dos dois lados, tá? Se o teu filho tá sofrendo bullying, às vezes ele tá calado. Ele não tá falando pra você porque ele não tem essa abertura a ter esse contato com você como pai ou mãe. E aí, o que tá faltando? É o teu relacionamento com o teu filho? É uma conversa? É mais carinho? É mais amor? É mais atenção? Ou se o seu filho tá fazendo isso contra as crianças? Por quê? Por qual motivo? Né? Por que chegou a esse ponto? Sim, eu moro num prédio e lá tem um playground para as crianças. E eles têm uma área grande para eles estarem explorando, brincando. Lá tem uma diversidade de idade, de 6, de 5, de 4, de 12, de dia que eles estão todo mundo junto. Brincam todas as crianças juntas, né? Sim. E a gente que empreende, é comunicadora, tem dia que nós estamos trabalhando dentro de casa. Então é aquele momento. Eu tô lá revisando os livros para mandar para a editora. Daqui a pouco eu tô vendo um menino escalando a minha janela da minha casa. E eu abri a porta, eu tomei um susto. Quando eu vi, a mãe dele tava na esquerda dele. Aí eu falei, ué, porque ele tá subindo aqui? A mãe vendo que o filho tava fazendo algo de errado, negando que o filho dela não estava fazendo. Negligente, né? Então, querendo ou não, ela tá sendo conivente com os atos errados que eles fazem, né? Com certeza. Então, é bem complicado quando a mãe não corrige o ato do filho, né? A gente fica até assim, meu... O que a gente faz? Se a mãe tá apoiando a criança permanecer no erro, esse vai ser o futuro? Eu penso isso muito comigo. O que vai ser desse futuro, gente? O que vai ser desse futuro, já que os próprios pais estimulam as crianças a fazer as coisas erradas? As coisas erradas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado hoje. Do que a gente está ensinando para os nossos filhos, né? O que a gente está promovendo de educação, de tudo, gente. Porque é um contato direto. E se a gente... É o principal exemplo, né? O pai, a mãe é o principal exemplo dos filhos. Se você soltar muito, deixar fazer tudo o que quer, a criança também vai achar que tá tudo certo, né? E uma outra coisa também, já para aproveitar a convidada que já chegou, hoje tudo é desculpa que tem algum tipo de problema. Verdade. É TDAH, não é porque ele tem autismo, é porque ele tem TDAH. Não, pelo amor de Deus. Exatamente. Gente, não é porque meu filho é autista que eu não puxo a orelha, viu? Ele fica de castigo. E aí, se não ficar, se fizer errado, se segurar, não vai ter vez, não. Não, ela já vem armada. Não, porque meu filho tem isso e aquilo. Não, tá errado. Tem que fazer as coisas certas. Gente, minha convidada chegou. Stephanie, não vai embora, fica aqui, viu? Pode deixar. Deixa eu apresentar ela já pra vocês. Bom, já vou logo no ponto. Vou ler aqui pra não perder nenhum ponto, hein? Pra não perder nada. Jucinara Narvaz. Ela que é advogada, palestrante, professora, pós-graduada em Direito Penal, Processual Penal, Previdência e Assistência Social, Políticas Públicas, Direitos Humanos, tem atuação profissional e docente há 30 anos, com ênfase no enfrentamento à violência e promoção da igualdade e equidade. Ela é membro do grupo de estudos Gênero e Violência da UERGS, membro da equipe de atendimento Sala Noerola, é isso? Sala Pérola. Poxa vida. Mulheres advogadas vítimas de violência, membro do grupo de trabalho da OAB Vai à Escola.
Doutora Jucinara, muito bem-vinda. Prazer. Direto do Rio Grande do Sul. Direto do Sul. Bom dia. Tô me sentindo em casa, porque com esse friozinho aqui tá bem parecido com o que a gente tá por lá nesse momento. Tá bem parecido, né? Tá sim, tá sim. Amada, a gente começou com um papo aqui sobre bullying. Sim, já estava ouvindo aqui, já estou em casa, efetivamente. E, bom, é um tema, assim, extremamente sensível. E aproveitando que você chegou, já fala um pouquinho pra gente, vai, já dá o seu parecer. Vou pegar o gancho, né, da nossa convidada aqui. E, realmente, uma das questões que mais eu tenho enfrentado, mais a gente tem percebido, e é a dificuldade também, né, dos pais no enfrentamento dessa situação. Não só no âmbito escolar, que é onde as coisas normalmente começam e a gente tem a maior evidência, e o papel dos professores é fundamental, porque eles são os primeiros a observar isso ou a ter possibilidade de observar os sinais de que a criança está sendo vítima de violência ou de qualquer outra forma de violação de direitos, né? Mas essa questão, assim, ó, de como os pais devem agir, né? A sensibilização da população, da sociedade nesse sentido, e também esse alerta, né, de que tudo é TDAH, hoje em dia tudo é TDAH, tudo é porque é autista ou é porque a criança está em depressão. Todas essas coisas, todos nós temos esses momentos, esses episódios em algum momento, ou na infância, na adolescência e na fase adulta. A questão não é essa, né? Me parece que a questão principal é exatamente como lidar com esses sinais ou com essa circunstância que se apresenta e como prevenir, né? Acho que tem eu até sempre faço uma observação em sala de aula e nas equipes eu digo, gente, olha só, na minha época, palmada era razoável, né? A gente tem que acompanhar essas mudanças, porque não só na realidade social, mas também na realidade assim, na área da saúde, da psicologia, da psiquiatria, da neurociência. A gente tem que evoluir junto, à medida que o tempo passa, a gente vai tendo mais informações. Tenho 2 filhos, 2 homens maravilhosos, né? Sou suspeita para falar. Tu sabes, né? Se tu és mãe também. Mas, assim, maravilhosos, né? Acho que 1 ou 2 vezes na vida tive que dar uma palmada, mas a imposição de limites de forma adequada, no momento adequado, da forma correta, é mais do que suficiente para dar um norte. A gente não define o que eles vão escolher, mas esse papel os pais cumprem, e cumprindo dessa forma, é aí que é uma das formas de prevenção. A responsabilidade dos pais, eu né? Nunca ouvi faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Sempre tive exemplo das coisas que se dizia em casa, que se sofria de psicóloga no militar. Olha a mistura, né? Uma mistura boa, né? Perfeita. Bem equilibrada. Muito embora a psicóloga era bem rígida e o militar era bem ponderado. Então a gente teve assim, né, uma possibilidade, assim, a vantagem de ter uma formação nesse sentido. E isso é fundamental para os pais, né? A escola tem esse papel também, para e passo, nos pais saberem que existe a necessidade dessa imposição de limites, porque é uma das formas de prevenção para que a criança não desenvolva um agir onde ele vai ser o autor do bullying. Era um pouquinho do que a gente estava falando antes. O contexto de entender o limite do outro inicia quando eu tenho noção do meu limite. E isso é uma das dificuldades muito grandes, né? Na escola, quando a criança tem TDAH, aquela tem depressão, aquela tem uma agitação fora do normal, embora não tenha diagnóstico, a essa altura do campeonato, que nem eu digo para os pais, pouco importa o que diz o diagnóstico. Eu tenho que a tarefa dos pais e da escola e dos responsáveis é o quê? Eu preciso parar, eu preciso estar alerta, primeiro. Segundo, né, o passo a passo para os pais, que é fundamental, e para as escolas, eu preciso escutar. E é uma escuta, não é sentar olhando o meu trabalho, terminando o meu processo, ou o meu plano de aula, enquanto a criança está aqui, ou o adolescente está aqui falando, e eu não estou escutando. Escutar de verdade, né? Eu tenho que ter uma escuta da criança. Eu tenho que escutar, eu tenho que acolher, e eu tenho que ser um pai e uma mãe espertos. Né? Esperto no bom sentido, não é malandro, é esperto. Eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar atenta, e eu tenho que fazer a acolhida. E essa acolhida é onde eu dou espaço para o jovem falar, ou para a criança falar, o que é raro. O que é raro, a criança naturalmente não inicia trazendo essas informações. A gente é que tem que estar alerta. E tem que ter um traquejo, né? um traquejo brasileiro, quase, para que a gente possa perceber, então, está abrindo esse espaço. E quando a gente tem uma pequena entrada, a gente tem que agir de forma que a gente consiga fazer com que essa criança
continue se abrindo. A gente tem que fazer a conquista da confiança. Isso inicia lá no comecinho da formação da criança, com a imposição de limites, com a conversa, saber do seu dia, não é chegar em casa atormentada, aturbilada, e aí, como é que foi teu dia, meu filho? Ponto. Ah, foi bom. Eu acho que é o primeiro grande erro, né? Às vezes, muito dos pais, a criança mal entrou dentro do carro, ou mal pegou a criança na escola e como é que foi seu dia hoje? Já dispara automático aquela mensagem e a criança, foi tudo bem, legal, tchau, e continua o caminho e vai embora. Então, eu, assim, como técnica, com os meus filhos, eu comecei a fazer o contrário. Eu comecei a jogar a pergunta para ele. O que teve de mais legal hoje na sua... Qual foi a sua aula mais legal hoje? Exato. O que teve de mais legal hoje na hora do recreio? Então, começar a mudar, fazer perguntas-chave de forma diferente para a criança falar, para dar a oportunidade da criança falar. Eu vou aproveitar que a gente está com o tempo mais curto. Eu tenho um grupo de mães no WhatsApp e elas me deixaram 3 perguntinhas para fazer para você. Eu vou ver se eu consigo fazer as 3. A primeira é a seguinte: quando a escola identifica um caso de bullying, quais são as suas responsabilidades legais e quais medidas devem ser adotadas para proteger a vítima, doutora? Eu vou juntar tanto dos pais quanto da escola para a gente antecipar, porque possivelmente tenha pai perguntando isso. O que acontece? Primeira atitude, primeira providência, além desses 3 passos, escutar, acolher e dar espaço, a escola tem a responsabilidade por lei, né? A lei anti-bullying estabeleceu isso, criminalizou muitas coisas. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, os pais, quando os pais identificam e percebem, eles têm que comunicar à escola. A primeira orientação é de que eles façam uma comunicação formal. Formal é o quê? Eu tenho que mandar um advogado, não precisa nem de advogado, não precisa de ninguém. Manda uma cartinha. Bilhetinho para professora. Não fazer e-mail. Manda uma cartinha, escreve uma cartinha, isso é formalizar. Tá. Para poder registrar. Entrega na escola, na secretaria, para a coordenadora, para a orientadora pedagógica, para a psicóloga, ou até na secretaria, e pede um protocolo. O que é isso? Eu preciso do seguinte: eu vou te deixar uma cópia disso aqui e eu vou levar isso aqui comigo. Assina aqui para mim que tu recebeu, que eu estou te entregando esse pedido hoje. Então, essa mãe vai levar consigo esse documento aonde a secretaria ou quem quer que seja recebeu a cartinha dela. A cartinha dela tem que informar a escola. Percebi isso, minha filha relatou isso, a situação foi essa, a data do fato, o local, quem foram as crianças ou as pessoas envolvidas, né? Porque às vezes não necessariamente o bullying acontece por parte dos coleguinhas da mesma sala, né? Às vezes é outra turma, né? Às vezes de outra turma. E a escola? A escola tem a responsabilidade, a obrigação legal de promover palestras, promover cursos, capacitar todos os profissionais do ambiente escolar. Então, não é só o professor, não é só o orientador pedagógico, não é só o psicólogo, não é só a diretoria, nem a secretaria. É desde o tio da pipoca, dentro do pátio, até a direção da escola. Todos têm que estar capacitados e habilitados a perceber e todos têm o dever de tomar providências. Primeira providência que a escola tem que tomar: identificar a situação, acolher, a mesma coisa, acolher, escutar e acolher a criança, comunicar os pais quando a informação não veio da família. Neste momento, a escola, além desses deveres prévios que ela tem de capacitação, de curso, de informação, de treinamento para os profissionais do ambiente escolar, a escola tem o dever de fazer essa escuta, essa acolhida e tomar providências. Quais são as providências? Ela precisa chamar os pais, conversar com as crianças, com outros, claro que de forma adequada e orientada com a equipe da escola, ou pedagógica, ou psicológica, chamar o grupo, reunir essas crianças, reunir esses adolescentes, conversar, tentar identificar a situação, alertar e orientar essas crianças, alertar essas crianças sobre o que está acontecendo, claro que com todas as técnicas que o profissional tem que ter conhecimento e deve ter esse conhecimento. Primeira coisa. Segunda coisa, se a escola identifica, e a gente tem muitos, eu tenho vários casos lá no Sul, aonde os pais são chamados, um outro grupo de pais identifica, a escola recebe a informação e as coisas permanecem. Daqui a pouco, o que os pais fazem então? Passei por isso, hein? Exato, os pais têm que alertar: olha, entreguei lá a minha cartinha, eu mandei o meu e-mail no dia tal. Um prazo razoável para esperar a resposta da escola, e a gente diz razoável não só em termos de dinâmica, mas em termos até legais, para que tenha um momento para ter um retorno, dá um prazo de 15 dias, né? Vamos tirar o final de semana, vamos esperar a equipe se organizar, vamos dar um prazo de 15 dias. É um prazo razoável. E dentro do âmbito da legalidade, do direito da família de buscar esse retorno, em 15 dias
dá uma sacudida na escola de novo. Olha só, fazem 15 dias eu estou no aguardo de uma resposta. Essa resposta, naturalmente, não vai ser a solução do problema em 15 dias. Exato. Mas a escola tem que dar um retorno. Chamamos os pais, reunimos as crianças, fizemos um evento e acolhemos de acordo com aquela equipe. Era uma turma de um pouquinho maiores, ou pré-adolescentes ou adolescentes. Chamamos todos, reunimos, fizemos uma dinâmica, conversamos, promovemos nesse meio tempo palestras ou conversas com profissionais dessas áreas. Professores, psicólogos, terapeutas, advogados, palestrantes, seja o que for. A escola tem que ter um movimento. A roda de conversa já, principalmente com jovens, já, né, Stephanie, você que é pedagoga, já funciona muito bem, né? Sabe bem, né? A gente tem no Abeva Escola, a gente tem levado isso para as escolas de uma forma bem produtiva em todas as áreas. Feminicídio, violência contra mulheres e meninas, desigualdade, promoção da equidade, bullying, enfim, todas essas questões. E o que acontece? Quando a escola toma essa providência, se não tiver nenhuma providência, então sim. Então os pais têm o direito de acionar inicialmente o conselho tutelar. Certo. Né? É o local mais próximo, em meio do caminho, antes do judiciário, para que se procure uma solução. Procure uma solução. Passado o conselho tutelar, se houver a situação de... A gente sabe que existe o bullying físico, de forma com características físicas. Crianças aparecem em casa machucadas, roupas rasgadas, o sumiço de material também é um indicativo muito severo. Criança que começa a pedir, mãe, preciso de um pouquinho mais de dinheiro para minha merenda, mas a escola não informou nada. Não tivemos notícia de nenhuma inflação absurda para que tenha... Então tem que ficar alerta, porque isso também é um indicativo. Quando surgem esses indicativos e a escola não toma nenhuma providência, conselho tutelar, então se tiver lesão ou situação de, aspas, furto, que não é furto, mas né, o desaparecimento de bens da criança, então se noticia o Ministério Público nas promotorias de infância e juventude. Porque na adolescência, muito embora jovens adolescentes não cumpram pena e não sejam condenados em nenhum crime, não existe punição penal, criminal para criança nem adolescente, mas eles respondem por um ato infracional, dependendo da condição. Gente, olha que importante. Isso é muito importante. Duvido que você que está assistindo aí sabia disso. Então, o meu filho, se eu me passei no levar as informações, ou se eu levei as informações e ele seguiu outra escolha, e ele está cometendo atos que implicam em lesão corporal, que implicam em subtrair coisas alheias, que seriam uma característica do furto, o adolescente, a criança não, mas o adolescente, ele não vai cumprir nenhuma pena, ele não vai ser julgado, mas ele vai responder e ser responsabilizado pelo cometimento de um ato infracional. É claro que isso se vê na última das circunstâncias. E, via de regra, o adolescente que comete o ato infracional não é o adolescente que comete o bullying. O bullying inclusive agora com o ECA digital, a gente tem uma série de questões que pode ser Já deixa eu puxar já a segunda pergunta então, falando de ECA digital. Ó, segunda pergunta do grupo lá de mães. Com o crescimento das redes sociais, o cyberbullying se tornou uma preocupação constante. Como que os pais e educadores podem identificar os sinais de que uma criança está sofrendo esse tipo de violência? Acho que os mesmos sinais, né? Os sinais são os mesmos. A gente tem alguns diferenciais para o cyberbullying e o Estatuto da Criança e Adolescente no âmbito digital tem uma série de exigências e de orientações que são exigências porque é dever dos pais, né? Dever dos pais nessa condição de fazer o quê? O monitoramento de telas. Uma coisa muito importante para evitar o cyberbullying, para que o meu filho ou filha não seja autor do cyberbullying, é fazer o quê? Eu tenho que desencadear, né, desenvolver com a criança e com o adolescente uma forma de confiança. Quase que uma cumplicidade, mas confiança é melhor do que cumplicidade, né? Sim. Uma confiança no sentido de que o nosso telefone, ele vai ter uma senha, porque quando tu estiveres na rua, tu tem que estar protegido com o teu telefone com senha. Mas nós vamos ter a senha do telefone. Por quê? Pelo teu resguardo, pelo teu cuidado, porque se surgir algum problema, se tu tiver algum problema, eu tenho como abrir o teu telefone e te passar até informações que tu esqueceu no âmbito da escola. Então tem formas da gente ir conquistando essa confiança e de estabelecer limites com clareza de regras. E essas regras implicam o uso do telefone. Essas regras implicam esse monitoramento, as redes sociais cada vez mais têm agora elementos, né, de cuidado por obrigação legal pelo Estatuto Digital.
O Instagram tem um limite, o Instagram tem já agora um modo adolescente, né? Estabelecer essas regras é uma das primeiras formas. Os sinais são praticamente os mesmos. Uma outra coisa que é bem importante é estabelecer com a criança ou com o adolescente um momento de, nossa, olha só o que eu recebi hoje. E fazer essa troca. E alertar a criança, né? Alertar a criança, olha só, a mãe recebeu algumas coisas hoje muito erradas, muito ruins. Eu já deletei. E mostrar pro filho a minha atitude, a minha postura. E isso já bloqueia no meu telefone. Isso não serve, isso não é adequado, isso não é bom, isso não é proveitoso, isso não é legal. Olha que ponto importante, gente, o que a doutora tá falando. Eu, com os meus filhos, eu sempre tive essa liberdade de telefone, por exemplo. E eu sou a mãe que nunca precisou colocar um aplicativo espião no telefone do filho, para ficar monitorando o que ele tá fazendo ou não. Justamente por a gente ter essa cumplicidade. Enquanto eles eram adolescentes, os mais velhos hoje, né? Hoje com 19, 21, eles sempre tiveram celular. Uma porque eu sempre trabalhei fora e eu precisava me comunicar com eles, precisava ter esse contato. Saiu da escola, me avisa que você tá saindo, tal, aquela dinâmica. E por outro lado, eles terem essa troca comigo, de ter essa cumplicidade, de ter essa responsabilidade, de saber o que presta e o que não presta. Né? Assim, falando em português, claro, porque a gente tem que ter essa responsabilidade. E esse bate-papo com os filhos é extremamente importante. É fundamental. É fundamental mesmo. Uma coisa que eu vou pegar, assim, que eu estava escutando, é a colocação de que a gente acaba se sentindo um pouco limitada, né? Os pais e a escola se sente um pouco limitada por vezes, exatamente com essa questão, mas tudo é TDAH, mas tudo tem desculpa. Não, todas as coisas podem ter uma causa. E a causa ou o motivo não são desculpas. São coisas diferentes que a gente tem que estabelecer, que distinguir. Uma coisa é eu dizer para o meu filho que, olha, eu tenho o direito, eu tenho o dever de monitorar o teu telefone. Mas isso não é uma afronta ao teu telefone, às tuas conversas, isso é um cuidado. E mostrar para eles como que é um cuidado, porque na adolescência especial, para eles não é um cuidado. É uma afronta, tu tá ultrapassando os limites da minha individualidade. Não, não é nada disso. Enquanto tu não tiveres 18 anos, eu sou responsável perante a lei. Aí tu podes, inclusive, quando são menores, a gente faz essas colocações. Se eu não cumprir isso contigo, eu posso ser presa. E eu falo isso, gente, eu falo. Posso ser presa. Se você fizer errado, eu vou presa. Segunda coisa, muito importante, é mostrar assim, ó, ele pode não estar acessando nada errado e inadequado, inclusive retirando aquilo que ele sabe que é ruim. Mas o telefone dele pode estar minado com outras conversas, com outros elementos que ele não tem capacidade de perceber. Exato. E os pais, com a orientação e a aplicação de aplicativos, usando aplicativos, tem como monitorar isso com mais facilidade, com mais segurança. Uma outra coisa muito importante é nesse momento de como monitorar, é de estabelecer a ideia na criança, de passar para a criança ou para o adolescente, a ideia é a seguinte: o que tu escreve para alguém, chega lá e alguém lá vai estar registrando. Já pensaste na tua responsabilidade com isso? Já pensaste no risco que tu corre de uma brincadeira que tu achou que era brincadeira, mas que pro teu colega, pro teu amigo não foi brincadeira, pode causar nele? Então, muito cuidado. Quer que eu te ajude a te dar alguns exemplos? Vamos dar uma olhada nessas conversas? Olha essa aqui que eu recebi, isso aqui não é legal. A gente tem equipes, né, e alguns pais nos grupos das escolas, tem pais que trazem essas coisas e entre eles conversam. Então, organizam essas conversas para que eles possam mostrar as conversas deles, pais, para os filhos. Exato. Então, tem esta forma de, no âmbito do digital, os pais estarem dando uma monitorada, mas sempre com duas coisas fundamentais. Trazer a criança para perto, escutando. Não manifestar de cara um desespero, uma preocupação, porque isso pode, embora ele saiba, a criança possa sentir que é por preocupação, ela pode se assustar com esses resultados. E muitas vezes reprime, né? E aí ela começa a se calar ao invés de começar a falar. A falar. Né? É bem complicado. Ai, gente, é demais, é demais, é demais, é demais. Gente, quantos pontos, né? Você tá vendo, Próxima Stephanie? pergunta, Pode falar. Então, a próxima pergunta, tem outra pergunta aí. Tem mais são uma, três. mas assim, é muito parecida com o que ela já falou. Então, assim, acho que a gente não precisa nem falar, porque já falava muito das atitudes da gente ter quando os sintomas aparecem. Então, como que a gente deve falar, como a gente deve Vou agir. aproveitar o gancho da tua fala, da tua experiência, que eu acho que é fundamental. A gente pode começar, como puxar para falar com as crianças, né? A gente pode começar chamando por eles, dizendo, nossa, meu dia hoje foi terrível, mas agora já está maravilhoso.
Agora já chegamos, já passou, já resolvi. Aconteceu isso, resolvi assim. Aconteceu aquilo, resolvi assado. Mas tive um episódio, um momento muito ruim, muito chato. Já tá tudo resolvido. Fiz assim. E tu, como é que foi? Teve algum muito chato? Me conta primeiro qual foi o melhor. E é assim como tu fizeste. E uma coisa, é quando a gente abrir esse espaço, é que nem pergunta em juízo, tu não pode ser muito amplo. O que você fez no dia que cometeu o ato criminoso? O cara vai dizer o que ele quiser no depoimento, né? A criança, como é que foi teu dia? Eu posso começar, e aí, como é que foi teu dia? Me conta qual foi a melhor atividade. Pergunta coisas objetivas que de preferência envolvam ele com colegas, ele com turma, ele com professores, ele no intervalo, em momentos onde ele pode estar sofrendo a atuação do bullying. E será quando? Em sala de aula vai ser menos evidente porque tem os professores. Vai ser no intervalo, vai ser na hora do lanche, no banheiro, vai ser na hora do banheiro, vai ser na aula de educação física, na saída, vai ser na entrada e na saída, vai ser na hora do intervalo, que algumas escolas têm de troca de professores, dependendo da... Eu vou aproveitar esse gancho seu, doutora. Eu passei por isso com o meu filho, tá? E aí, acho que eu já tinha comentado com você em algum outro momento que eu tinha passado. E aí, vamos lá. Foi na educação física, foi no intervalo, foi dentro da sala de aula, porque ele colocou o óculos, começou a usar óculos, e aí começou as piadas, e aquilo foi tomando uma proporção maior. A gente comunicou a escola, a professora deu ali uma atenção na sala de aula, mas ficou por ali, não teve uma roda de conversa, mas teve uma conversa formal da professora. E o negócio evoluiu, se tornou uma agressão. Menos dos 15 dias que você falou lá para comunicar a escola. Isso. Eu não mandei uma cartinha formal para a escola. Eu fui, como eu buscava e levava, na saída, na entrada eu conversei. Na entrada na secretaria, na saída com a professora. Então tinha uma comunicação verbal. Aconteceu. E depois que acontece? Bom, vou antecipar assim, ó. Primeira coisa que eu posso orientar, esse contato direto, pessoal, informal é fundamental porque é um momento de proximidade. Às vezes a gente tem um professor que é super engajado, super interessado, dá um retorno enorme, às vezes a equipe pedagógica é excelente, mas a diretoria é mais rígida ou é o inverso, a gente não sabe. Cada escola tem um perfil, né? Como se fosse um indivíduo, uma pessoa só. O que acontece? Primeira coisa, essa proximidade é fundamental, até porque dá a oportunidade do professor que não percebeu ou da equipe pedagógica que não estava naquele momento ter essa percepção. O que tem de mais importante? Não deixar que uma coisa impeça a outra. No momento que tu entra em contato com a escola e com a professora, com a equipe, formalize. Por quê? Por que eu tenho que fazer a cartinha? Por que eu tenho que enviar um e-mail se eu tenho uma excelente relação? Melhor ainda. Porque nem sempre o resultado vai chegar da forma que é necessária para impedir ou para coibir ou para interromper aquela atitude indevida que é a sistematização da agressão, da violência. Para não chegar na agressão, Se isso não acontece, às vezes a escola toma as providências. Mas a família não tem essa colaboração, a família não tem este perfil. Eu tenho um caso, alguns, mas o meu último caso lá é de um menino que tem sistematicamente a condição de violência, perfil de violência, de agressão em relação a meninas, não é bullying, mas em relação a meninas com características severas em relação a questões de feminicídio e de preconceito. E de preconceito de cor, de raça, de idade. De gênero. Um menino menor de idade. 13 anos. Viu? 13 anos. Da onde vem isso, gente? Vocês vão me dizer que vem só das redes sociais? Não, as redes sociais vão ter papel fundamental em alimentar. E a gente sabe os resultados que tem tido nesse contexto. Agora, vou exemplificar para vocês. O retorno da família no grupo dos pais e mestres, no grupo da sala, foi... estão fazendo mimimi com essa história. Essa é a fala da genitora deste menino de 13 anos de idade. Então, às vezes, a gente tem todas essas etapas e a família é a fonte principal de alimentar esse erro. Enquanto a doutora estava vindo para cá, foi o que a gente começou falando no programa. A gente, o papel fundamental da família, tanto da acolhida da criança que está sofrendo bullying,
quanto da criança que você está formando, né? Quem é a criança que você está formando, né? Exatamente. Aonde você está deslizando? Qual é o comportamento que ele está copiando dos pais? Né? Porque normalmente vai copiar mesmo dos pais, dos Com responsáveis, de um certeza, tio, como a com Stephanie certeza. falou no comecinho do Ele vai programa. precisar de ter os exemplos, né? Ele vai precisar ter modelos para poder escolher. Se ele tiver só modelos ruins, qualquer um que ele escolher vai ser ruim. Vai ser E ruim. o que eu prestei atenção é que a doutora, desde o princípio, está dando exemplos com ludicidade. A partir do momento que eu mostro uma mensagem, eu trabalhando com o lúdico para ele poder enxergar, não, é isso. Porque às vezes está falando, aqui, na mente dele também não está conseguindo processar. Mas você traz exemplos de lúdico, né? De conversas, de fala, se colocando você como primeira pessoa também como exemplo. Isso é muito importante. Esse é o meu lado, né? O meu lado psicólogo. Psicólogo, O lado- psicologia jurídica é o lado psicólogo, É o lado né? psicóloga e é o lado falando. assistente social, né? Sim. E a gente precisa, a gente é uma montada de coisas. Mas assim, ó, para não perder o fio da tua pergunta. Então, assim, ó, precisa, quando começou lá com esse contato com a escola, registra. Por quê? Porque se a gente tiver uma evolução da escola, ou não tivermos uma evolução da escola em atitudes, roda de conversa, palestra, treinamento, chamada dos pais, se a gente não tiver todos os procedimentos possíveis, ou que a escola tome todas as atitudes necessárias, mas que em função da atitude da família, isso prossiga, e é raro as crianças serem colocadas convidadas a se retirar da escola hoje em dia, né? Muito raro, o que por motivos justos deveria, por um lado, né? Claro que existe todo um proceder e um procedimento para isso. Vai chegar um momento em que tu não vai ter mais o que fazer. Exato. Porque estes pais não impuseram limites e eles não têm limites. Quem é que vai botar limite nesses pais? É a justiça. Quem vai frear, né? Então nós precisamos disso tudo para chegar lá no final e ter documentos e uma prova robusta ou no mínimo um indício razoável de provas para que responsabilize. Se a escola não se manifestou, vamos responsabilizar a escola. A escola tem a responsabilidade civil e responde por dano moral e dano material. E os pais da mesma forma. E como é que tu vai fazer isso? Tu vai comunicar ao Conselho Tutelar, depois tu vai entrar no Ministério Público, tu vai fazer um boletim de ocorrência numa delegacia da infância e da adolescência, e aí com essa quando tu tiver lesão, acho que referi isso antes, e aí tu vai manifestar, sim, eu quero que seja dada abertura num processo de investigação, que é um inquérito, Sim. dentro da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. Tá, da Delegacia da Infância. O que acontece? Isso vai progredir e com estas provas, fotos, vídeos, print de mensagens, imprimir e-mails ou encaminhar e-mails, foto das lesões, foto das coisas estragadas, materializar essa realidade. Uma coisa importantíssima, laudo psicológico, laudo psiquiátrico, laudo neuropsicológico, todos os laudos possíveis na área da saúde são fundamentais para acompanhar a formação desse processo, para mobilizar o que é uma ação de dano, de indenização e de dano pessoal e criminal. Os pais respondem pelos processos criminais praticados pelos filhos, tem uma responsabilização no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Penal e agora com a lei anti-bullying. Ela estabelece e combina penas, deveres e direitos. Né? Então, com tudo isso, o resultado final vai ser esse. A gente vai ter formado ao longo da busca amigável, amistosa e mais saudável e proveitosa dentro da escola de impedir, de prevenir e de interromper essa ação indevida de violação com o bullying. E depois, tomar as providências que a lei autoriza e a gente tem que, além de pensar na questão assim, nossa, vai ser um processo judicial, vou ter uma situação bem constrangedora, mas eu vou estar livrando e impedindo meu filho ou minha filha dessa circunstância. E mais, eu vou estar possibilitando que esses pais tenham um alerta ou tomem uma sacudida. Uma atitude, porque né? esses filhos vão permanecer, se não com o meu filho ou minha filha, fazendo isso com outras crianças, com outros adolescentes. Então eu quero ver. Precisa, gente, precisa. A gente precisa cuidar dos nossos filhos e saber quais atitudes tomar, né? Gente, nosso programa tá chegando no fim já, mas antes da gente acabar, eu tenho um vídeo aqui para passar para vocês. Um vídeo muito especial. Na verdade, eu tô mobilizando aqui, você que tá me assistindo, quiser fazer parte desse movimento. É um vídeo da missionária Terê, tá? Quero colocar para vocês assistirem esse recadinho dela. Quem quiser ajudar esse projeto, se eu não me engano, o Pix é o e-mail que vai estar no vídeo. Mas fica com o recadinho dela aí. Produção, já pode soltar o vídeo? Então, beleza. Vamos soltar o vídeo antes da gente finalizar. Até já. Olá, galera. Eu sou o T. Santiago.
sou líder da equipe Visão e gostaria de estar falando sobre a nossa missão, a missão Fortaleza, cujo tema é Olhe e Veja, né? Olhe e veja as coisas que Deus vai fazer e já está fazendo com os missionários e também nesta missão, né? Em relação à glória de Deus, em relação a você mesmo, em relação ao seu próximo, então ao novo de Deus para esta missão. Então nós vamos fazer essa missão do dia 22 de junho ao dia 7 a 8 de julho, onde nessa missão estaremos trabalhando com evangelismo de impacto, evangelismo pessoal, visitando os lares das pessoas que nós vamos encontrando pelo caminho, e também nós vamos trabalhar com o encontro de homens, encontro de mulheres, vamos trabalhar com os jovens sobre identidade e paternidade. Estaremos ali evitando ali alguns bairros da cidade de Fortaleza. Então eu conto com vocês, né? Estaremos na Igreja Metodista Livre, lá em Fortaleza, e eu conto com vocês, conto com a oração e conto também com a contribuição. Caso você queira contribuir para nós, né, nessa missão, o nosso Pix é equipevisãoemail@gmail.com, equipevisãoemail@gmail.com, tá bom? E vai ser muito bom, porque a sua oferta vai estar nos ajudando, né, a comprar a nossa alimentação e a pagar onde nós vamos ficar ali hospedados. Conto com todos vocês e que Deus esteja abençoando a cada um com muita paz, com muito amor e com muita alegria. Deus abençoe e até mais. Pois é, gente. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, quiser ajudar o pessoal que está indo lá nesse ministério lindo, faça a sua doação. E, doutora Jucinara, obrigada por esse dia, por essa manhã, por esse bate-papo. Gente, eu quero falar para vocês que eu já tenho outro encontro com ela marcado, dia 6 de julho. Né? A gente já definiu essa agenda, como ela vem de longe. Eu falei, deixa eu aproveitar, já né? Estamos organizados para isso. Foi um bate-papo super rápido hoje, mas o quão produtivo foi, né, Stephanie? Bom, foi. Bom. Quero replay. Vamos nos encontrar. Então, sim. já tem data marcada, a gente vai se encontrar mais vezes. E, gente, muito obrigada por esse bate-papo de hoje. Uma ótima semana para vocês, um excelente dia, e eu aguardo vocês aqui na próxima segunda-feira. Continua aqui assistindo, que vai começar o programa da Stephanie também. Assiste. Como é que chama, Stephanie? Eu aceito o teu chamado. E hoje o tema vai ser forte, hein? A gente vai falar sobre política cristã. Então fica aqui com a gente. Pois é, gente. Então continua assistindo. Um beijo, gente. Uma ótima semana. Obrigada.